Tudo vai mudar muito, mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras. Você falou uma parada que eu sempre pergunto e algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. O dom. Existe uma pessoa que ela já nasce feita pra fazer aquilo na vida dela, predestinado, algo do tipo o dom? Existe. Eu diria que não é só existe, todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. Todo mundo nasce com dom. É? Todo mundo. Então todo mundo que tá ouvindo aqui tem que procurar o que ele é bom. Com certeza. Por exemplo, você lembra de alguma coisa que você, em criança, você sentia que fazia melhor do que os outros? Sim. O que era? A minha mãe sempre fala, desde pequenininho, eu sempre fui muito palhaço, sempre fiz palhaçada. Comunicativo. Sempre fui o centrinho, sempre fazia todo mundo rir e tal, e eu sempre falava, eu sempre fazia apresentações, eu sempre fazia na escola, causava, as professoras falavam, mano, esse moleque é engraçado, esse molequinho é diferente. Então, eu com 15, 16 anos, eu comecei a virar a chave do que eu ia ser da minha vida, e aí eu fiz faculdade de pedagogia, e eu falei, cara, eu sou bom em comunicação, então eu vou ser um bom professor. Eu pensei assim, vou comunicar com as pessoas e tal. Só que eu falei assim, mano, ainda não é isso. Eu acho que eu sou mais comunicativo, vou tentar com as câmeras, algo do tipo. Então, eu tenho uma facilidade com câmeras, com me jogar em qualquer lugar, eu me resolvo, eu faço amizade fácil. Isso pra mim, não sei se é um dom, mas... Isso é um dom. É, que me trouxe aqui hoje. Tiago, isso é um dom. E é tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse uma mãe e falasse, cala a boca, garota. Não, meus pais pilhavam eu pra fazer palhaçada. Tá, mas vamos supor que você tivesse pais e falasse assim, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta, fecha a boca. Mas é o que a maioria acontece, porque os dons estão lá. Verdade. Entendeu? Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou potencializa ou aniquila. Normalmente na escola, quem é o inteligente? O que fica calado. O bom em matemática. É. O que é conversador é o que tá atrapalhando. Normalmente atrapalha, mas você pode lidar com essa criança de outro jeito. Claro. Até porque, assim, um bom professor é exatamente esse que saca que você era o mais engraçado e sabe a hora de deixar você aparecer. Até no finalzinho de aula ali, uma hora que o pessoal tá mais cansadinho. Então, é quase como se pedisse a tua parceria, entendeu? Então, não é para liquidar. É pelo contrário, para jogar para cima. E durante muito tempo a gente teve aquela coisa. Estou falando muito tempo porque eu sou de uma geração, eu fiz 56 anos. Não parece. Pois é, a Não genética. A genética é boa. Você se cuida muito. Não parece. A genética é boa. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Aí só ia ter advogado, engenheiro e banqueiro. No mundo, entendeu? Porque fora disso diziam assim, ih, vai se dar mal. Estava surgindo na época, na PUC, ciências da computação, mas aquilo era para uns troços estranhos, né? Que porra é essa? Pros esquisitos. Era para os esquisitos, entendeu? Tipo assim, era aquele cara que não deu para engenharia, mas gostava de uma linguagem diferente. Então, assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque, assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. E você acha que quando a pessoa ela não consegue exercer isso, é a grande frustração da vida que acarreta esse monte de problema? Acho que ajuda muito, muito, muito. Tipo, pô, meu sonho era ser um humorista, mas eu tô aqui trabalhando de caixa em alguma loja que eu odeio, eu nunca consegui colocar o meu sonho de ser humorista em prática. E aí essa frustração leva a pessoa a ser uma pessoa mais triste, frustrada, e aí vai acarretando um monte de coisa. Eu acho que sim. Isso não quer dizer que você tenha que começar
no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, essa coisa você E eu acho que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver viva, a gente vai estar falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o ambiente de trabalho. Como é que vai ser Verdade. podcast em 2050? Não sei. De repente, a gente vai estar no metaverso, fazendo Nossa, podcast. Meu Deus. Entendeu? A gente vai estar lá nos bonequinhos no meio do mundo fazendo isso. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. A rebeldia ficou bonita, né? Mas a rebeldia vinda de trabalho, de Isso. esforço. Eu falo dessa rebeldia. É dessa rebeldia, não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, colou num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali para dar certo. Né, para fazer o que quer. A rebeldia de, tipo assim, não necessariamente seguir a profissão do pai, não, vou tentar, vou Não, conseguir. de ser verdadeiro. Exato. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Então, né? que pode passar a vida inteira sem se manifestar. E como dom, esse lance da genética pra adoecer, a gente também potencializa ou liquida? Com certeza. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.